Se você é uma pessoa comum, assim como eu e como a maioria das pessoas, você certamente já teve algum tipo de contato com o direito. Seja porque teve que resolver um problema, ou seja porque estava se preparando para não ter algum tipo de problema, lidando com questões ou da sua vida pessoal ou da sua vida empresarial, né? Então, eu te convido a conhecer um pouco do direito no Flow. Vou passar hoje a explicar, né, mais para vocês o que a gente está bolando aqui, o que a gente quer oferecer, o que a gente quer apresentar. E vai ser um prazer, né, poder ter vocês aqui junto com a gente toda semana, falando um pouquinho sobre direito, sobre vida, sobre empreendedorismo, sobre negócios. Se você tem interesse nesses assuntos, vem com a gente e vamos bater um papo aqui sobre direito. Eu estou aqui hoje para me apresentar, para apresentar o canal para vocês, apresentar o que a gente está fazendo aqui, qual é a proposta do Direito no Flow, falar um pouco sobre o que é Flow, né, e por que Direito no Flow, né? Talvez nem todos tenham tido essa oportunidade, nem todos tenham entrado em contato com esses assuntos, né, Direito e Flow, e apresentar também um pouco como é que a gente pretende desenvolver esse trabalho, desenvolver essa proposta aqui no nosso canal. Então, vem comigo. Eu sou Rodrigo Benício, vou fazer uma breve apresentação. Se você tiver interesse nesses assuntos, fica mais um pouquinho, entende o que a gente vai estar fazendo aqui no decorrer das próximas semanas e começa a participar aqui do nosso canal, do nosso propósito. E eu quero ouvir os teus comentários, quero entender, né, o que você tem interesse em saber, o que você tem vontade de conhecer melhor e por alguma razão não teve oportunidade, né? Então, bom, falando um pouco de flow, né, para explicar o porquê do direito no flow. Eu sou advogado, me formei em 2000, né? Já tem quase 20 anos desde então. Muito antes de me tornar advogado, né? Você só se torna advogado depois que você conclui um curso de direito e presta o exame de ordem, né? O tão temido hoje em dia exame de ordem. Mas mesmo antes de me formar em direito, ali pelo terceiro período, né? Acreditem, pelo terceiro período, eu já, como muitos, né, assistia filmes desses de Hollywood, né, que trazem todo aquele glamour em volta da advocacia, em volta das batalhas nos tribunais, né, das soluções mirabolantes. E desde muito cedo, então, me interessei, né, por estudar Direito. Quando entrei na faculdade de Direito, né, isso em 1995, para ser mais preciso, né, quando eu ingressei no curso de Direito, eu não conhecia, né, bem o que era o Direito, né, óbvio, estava começando o curso ali naquele momento, e entrei para prestar concurso para o Itamaraty. Eu, na época, tinha vontade de ser diplomata. Então, me preparava para isso, né? Fazia cursos de línguas, estudava francês, inglês, gostava muito das matérias de história e geografia, né? Antes da faculdade, e sempre fui muito aguerrido assim, na defesa de assuntos, em debater determinados temas. Então, o meu interesse em fazer direito ele foi em razão de prestar esse concurso, né? A maior parte das matérias, ou muitos dos assuntos que diziam respeito ao concurso que eu pretendia prestar, que era o concurso para o Itamaraty, para ser diplomata, eles passavam pelo direito. Então eu fiz uma avaliação rápida e falei, olha, se eu fizer uma faculdade de Direito, essa faculdade vai ser aquela que mais vai me trazer vantagens para eu prestar esse concurso. E o fato é que eu ingressei na faculdade de Direito, né? Eu ingressei na UERJ, né? A Universidade do Estado do Rio de Janeiro,
com esse propósito. Mas tão logo fui tendo contato com as matérias, fui tendo contato com as disciplinas, eu fui me apaixonando pela atividade do profissional do direito, né? Àquela altura eu não tinha ideia ainda se eu queria me tornar um advogado, se eu queria ser um promotor, se eu queria ser um juiz de direito, um defensor público, um procurador da fazenda, mas eu já tinha me dado conta de que eu tinha escolhido a profissão certa, a atividade certa, e fiz isso, né? Mergulhei de cabeça no direito. E aí, eu como muitos, como a maioria, né, imagino, precisava fazer dinheiro, né? Eu venho de uma família de classe média, né? Meus pais me permitiram estudar, né? Uma família de militares. Tinha estudado em colégios militares, estudei no colégio militar, né? Ali na Tijuca, no Rio de Janeiro, né? Um colégio bem tradicional, bem conhecido. Estudei depois, né? Ingressei mediante concurso no Colégio Naval, em Angra dos Reis, era um internato, né? Passei 3 anos lá estudando e, enfim, me preparando para a carreira militar. Mas não me senti vocacionado para prosseguir na carreira militar. Então, conforme já acabei de explicar para vocês, eu fui procurar a faculdade de Direito porque queria trilhar outros caminhos. E na faculdade de Direito, eu queria ter a minha independência, queria fazer o meu dinheiro. Enquanto eu estava na Marinha ainda, né, no Colégio Naval, eu tinha lá a minha remuneração, já era, digamos assim, um funcionário público, mas não me sentia realizado. Então, eu comecei, antes mesmo de entrar na faculdade de Direito, fazer uma parte aqui para explicar isso para vocês, eu saí do Colégio Naval, né, que é o equivalente ao segundo grau, o antigo segundo grau. Então, eu fiz o primeiro, o segundo e o terceiro ano do segundo grau, lá em Angra dos Reis, no Colégio Naval. E no início, né, do ano seguinte, eu ingressaria, né, assim como ingressei, na Escola Naval, que é o curso superior, digamos assim, do oficial de marinha, né? E aí eu já estava amadurecendo a ideia de não seguir naquela carreira, de não me desenvolver naquele sentido, e prestei vestibular. Então, prestei vestibular para algumas faculdades na época, né? E tomei a decisão de uma vez aprovado, ingressar no curso de Direito. Cheguei para a Escola Naval ali, próximo à Praça 15, na ilha de Vilegaião, né? Próximo ao aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Muitos conhecem, né? Principalmente os cariocas sabem bem onde fica. E fiquei ali 1 dia e meio, né? Foi o suficiente para eu estar convicto de que eu estava seguindo o caminho certo, que eu queria ir para um outro lugar, queria ir para uma outra vida. Então vejam bem, já naquele momento eu tinha ali 18 anos, né, recém-feitos, né, e já estava convicto de que eu não queria aquele futuro. Quer dizer, eu tinha, entre aspas, né, e vocês vão entender um pouco o porquê que eu estou falando isso, um futuro garantido, digamos assim, conforme a velha guarda, a velha história, né, a forma como fomos criados. Eu era um funcionário público, em formação para me tornar um oficial de marinha, né, já em colégios militares há praticamente 7 anos, de uma família de militares tanto da marinha quanto do exército, e prestei vestibular para o direito porque segui meu coração, segui minha vocação de ir fazer direito. E nessa oportunidade, quando eu fui fazer direito, né, eu estava lá na faculdade de Direito e já tinha minha independência, a gente tinha uma remuneração, né, na Marinha, mesmo na época de escola, digamos assim. Então eu queria continuar mantendo a minha independência. Então foi um movimento natural da minha parte eu buscar, com muito afinco, com muita ênfase, estágios que me remunerassem de alguma forma. O propósito no primeiro momento foi um propósito de obter algum tipo de renda, e à medida que eu fui ingressando nos estágios, né, trabalhando ora numa empresa, ora num escritório de advocacia,
eu fui tomando muito gosto pela profissão advocacia, né? Eu fui tomando gosto por trabalhar o direito ali no dia a dia e curtir, né? Você ter um problema de alguém para resolver, você vai lá, estuda aquele assunto, faz uma petição dirigida a um juiz, despacha com aquele juiz e resolve aquele problema e, enfim, aquilo era poderoso, era mágico, né? E antes disso, né, e nesse sentido aí que eu quero fazer uma parte aqui, quando estava ali saindo do colégio naval, indo para a escola naval, onde eu fiquei 2 dias, 1 dia e meio, né, já tendo prestado vestibular para o direito, eu ainda não sabia do resultado, mas pedi a minha baixa, né, pedi a minha saída da Marinha, mesmo sem saber o resultado do vestibular ainda, porque eu tinha certeza que não era aquele o caminho que eu queria seguir, né? Com todo respeito aos meus irmãos de farda, eu acho que a gente tem que seguir os caminhos que são aqueles da nossa vocação, e não os caminhos que dão mais dinheiro ou que por alguma razão a gente os siga, né? A gente tem que fazer aquilo que a gente gosta, a gente tem que fazer aquilo que toca o nosso coração, e foi o que eu fiz naquela oportunidade. Então, antes disso, né, antes de entrar na Marinha, né, na escola naval no caso, eu experimentei a vida de empreendedor, né? Em que sentido? Era moda na época, estava muito comum na época, a organização de festas, e você organizava as festas com superproduções, vendia os convites, as pessoas iam às suas festas e, enfim, era um barato fazer aquilo. Então eu experimentei um pouco do gosto de fazer aquilo, procurei patrocinadores, procurei local para festa, procurei o DJ para o som, procurei alguém para fazer a produção, a decoração, enfim, eu experimentei um pouco do gosto de ser empreendedor. Então, se eu tivesse que, né, me classificar em termos de profissões, digamos assim, né, o que eu fiz na vida até hoje, eu colocaria nessa ordem, que eu fui empreendedor e continuei sendo desde então, né? Depois vocês vão conhecer um pouco mais da minha história, advogado e professor universitário, né? Eu tomei gosto pelo estudo do direito e continuei estudando direito durante toda a minha vida, faço isso até hoje, né? O Direito no Flow é resultado disso. Bom, então a gente parou no ponto em que eu saí da Marinha, já estava na faculdade de Direito, né? Comecei a fazer no 3º período os estágios, já tinha experimentado empreender e tinha gostado de empreender, e comecei ali a vivenciar o dia a dia da advocacia, né? E foi então que eu tomei gosto pela advocacia e continuei advogado desde então, e empreendo e advogo até hoje, né? Isso é muito legal, né? Porque assim, eu gostei de empreender, né? Do gosto ali de empreender, e também gostei de advogar, né? Do gosto de advogar, de fazer trabalhos, né? De advogado, de resolver os problemas das pessoas, de ajudá-las, né? Nas questões que tivessem. Eu brinco, eu digo que um bom advogado, né? Aliás, um bom profissional, é um bom resolvedor de problemas, né? Então, a pessoa chega ali com um problema para você e você resolve aquele problema dentro das possibilidades da tua área de atuação. E aí, assim, também muito cedo, né? Eu logo que me formei, comecei o curso de mestrado na área de Direito Tributário e engatei também numa pós-graduação em Direito Civil Constitucional. A primeira pós-graduação em Direito Civil Constitucional oferecida pela UERJ, né? Na época coordenada, salvo engano, pelo professor Gustavo Tepedino. E aí começou a minha vida no magistério, a minha vida como professor de Direito, né? E desde então, né, a minha vida inteira tem sido em atividades que envolvem, ora empreendedorismo, ora a advocacia, ora sala de aula, né, como professor de Direito.
Então, o direito no flow é um resultado desse breve resumo da minha vida, né? Eu percebi no decorrer do tempo que muito mais do que regras, normas que a gente use quando tem algum problema ou quando quer saber de alguma coisa, o direito ele é excelente para organizar a tua vida, né? Organizar a tua vida no sentido de, se você conhece o direito, você sabe como otimizar a tua vida, né? Acho que esse é o ponto. Eu falo muito no direito como uma ferramenta de gestão. Gestão não só de empresas, né, gestão de atividades empresariais, como gestão da tua vida, organização da tua vida, dos teus assuntos. E eu comecei a perceber que, e isso é uma realidade, acho que todo mundo que não é do direito tem esse sentimento, né, que a despeito do direito ser uma ciência, né, uma área do conhecimento criada para regular, para administrar, para facilitar as relações sociais, as relações entre pessoas, o direito ele fica muito distante das pessoas, né? Ele fica muito ali naquele papo de advogado, de juiz, de promotor, de defensor, de procurador, e as pessoas muitas vezes não entendem nem o que está sendo dito sobre os seus próprios direitos, e eu acho que isso não está certo, eu acho que não é por aí. E percebendo a importância que o direito tinha na minha vida de empreendedor, né, o quanto ele facilitou a minha vida como empreendedor, né, pelo fato de eu ter formação em direito e empreender, né, o quanto o direito me ajudou na organização dos meus empreendimentos, eu falei, caramba, o direito é uma super ferramenta para você tocar melhor os teus negócios, né, na tua vida pessoal e na tua vida profissional ou empresarial, né? Então, esse é o primeiro ponto que eu queria chamar a atenção, né? Aqui no Direito no Flow a gente tem uma primeira grande divisão dos assuntos, né? Então nós temos assuntos que são de ordem pessoal e assuntos que são de ordem empresarial ou empreendedora, né? Então, a gente você vai perceber isso à medida que a gente for conversando, a gente vai estar aqui e está aqui para conversar com você sobre problemas do seu dia a dia, questões do seu dia a dia. Por exemplo, quando você vai alugar um imóvel, com o que você tem que estar preocupado? Como é que o contrato de locação é celebrado, né? É estabelecido? Quais são as questões em relação às quais você tem que estar atento, né? Se você é consumidor, vai numa loja comprar um carro e esse carro dá algum tipo de problema, que direitos você tem, né? Se você está num financiamento imobiliário e por qualquer razão não conseguiu pagar as prestações daquele financiamento imobiliário em dia, você vai perder tudo que você pagou ou não? Então, são questões do dia a dia que o direito regula, né? O direito já tem regras para dizer como é que essas questões funcionam e que são questões de ordem pessoal. Qualquer pessoa compra um carro, qualquer pessoa compra uma casa, qualquer pessoa aluga um imóvel, né? E se você souber como essas coisas funcionam e não é um bicho de sete cabeças, a sua vida vai ficar mais fácil, né? E assim é em tudo, porque o direito ele se propõe a criar regras, a criar leis sobre tudo aquilo que ele, direito, considera relevante. E quem é que diz o que é relevante ou não? Os legisladores, quando criam as leis para tratar de determinados assuntos. Tudo aquilo que não interessa ao direito, que deve ficar dentro ali da esfera privada das pessoas de resolverem elas mesmas as suas próprias questões, não é objeto de leis, não é tratado em normas, né? Agora, tudo aquilo que pode te obrigar de alguma forma, né, fazer com que você seja submetido a cumprir uma ordem de um juiz ou a obedecer uma cláusula de um contrato, está numa lei ou está num contrato. Então, isso você pode conhecer, você tem como conhecer, né? E essa é parte da proposta aqui do Direito no Flow. Isso no que diz respeito a assuntos pessoais. Eu falei que a gente tem, né, uma primeira grande divisão. Do outro lado, a gente tem os assuntos que eu chamo de assuntos que estão relacionados ao empreendedorismo, assuntos que estão relacionados a questões da vida empresarial de uma pessoa. Então, num determinado momento, isso é muitíssimo comum hoje, né? Quem não se considera um potencial empreendedor hoje está numa situação cada vez mais delicada, né? Porque a gente está num mundo que caminha
para não ter mais previdência, né? Previdência seja ela pública ou privada, né? Existem várias razões para que eu pense dessa forma, a gente pode conversar um pouco mais demoradamente sobre isso numa outra oportunidade. E também não tem emprego, né? Quando eu falo que não tem emprego, não é que não existe trabalho, entendam bem, há uma diferença entre emprego e trabalho, né? Trabalho, né? Você ser útil de alguma forma e vender a sua utilidade para alguém, né? Ou trocar a utilidade que você gera com alguém que gera outra utilidade que você precisa, isso não vai acabar nunca, né? O mundo é colaborativo, né? E cada vez mais. Agora, o emprego é aquele que você estuda, faz uma faculdade, tem uma profissão e vai estar num determinado emprego em que você vai ficar a vida inteira e depois vai se aposentar. Esse modelo acabou. Esse modelo as pessoas já estão percebendo isso, né? No dia a dia já estão vendo a dificuldade em se manterem com base em ideias, em padrões antigos que hoje não se sustentam mais. Então, a gente divide aqui o direito no flow em duas grandes áreas, né? A área pessoal, a área em que você vai tomar conhecimento de assuntos que são do teu dia a dia, né? De direito de família, de direito imobiliário, de direito do consumidor, de direito civil, né? E assuntos que são relacionados ao empreendedorismo. Empreendedorismo, pensando sempre na pessoa estar criando o seu próprio negócio ou estar participando do negócio de uma outra pessoa, né? Mas, ou seja, fora da esfera pessoal, fora daquela esfera estritamente privada, né? Dos assuntos da porta para dentro da casa, né? Então nós temos assuntos que são da porta para dentro, esses são os assuntos que a gente entende como pessoais, e os assuntos que não são apenas da porta para fora, mas, né, vocês me entendem, da porta para fora no sentido de negócios que você desenvolve, como organizar esses negócios, como desenvolver melhor os seus negócios, para não ter nenhum tipo de problema e para otimizar o resultado que você vai ter com esses negócios. Então essa é a primeira, né, grande divisão. Vamos chamar de direito pessoal e direito empresarial, apesar de não ser exatamente isso, mas para fins de entendimento nosso aqui, vamos chamar dessa forma. Bom, então falamos do que diz respeito ao direito, né? Eu me apresentei um pouquinho, estou falando agora um pouco do direito e quero falar agora para vocês um pouco do flow. Por que esse nome, direito no flow, né? O que é o flow, o estado de flow? Eu não vou me ocupar disso hoje no nível do detalhe, mas o estado de flow é um estado físico, psíquico e até espiritual, né? Que a gente entra nesse estado quando a gente está fazendo alguma coisa com a qual a gente está muito conectado, né? A gente está fazendo algo que nos preenche, que nos dá sentido à vida, à nossa vida, né? Então, quando você faz algo desse tipo, e cada um sabe aquilo que traz para si essa proposta, você faz num nível tal de nirvana, de felicidade, de alegria, de motivação, que a coisa flui, né? Então, o flow é nesse sentido, é de fluir. Então, quando a gente fala em direito no flow, gente, o direito é para você, é para mim, é para as pessoas que convivem, né? A razão do direito existir é a de tornar a vida em sociedade mais equilibrada, mais harmoniosa. Então, direito no flow é uma proposta de levar a informação jurídica a quem não é do direito, tá? Eu queria deixar isso bem claro. Eu não estou falando aqui para profissionais do direito, tá? Não que a gente não queira falar com um colega que seja advogado, com um colega que estude direito. Não, a gente está absolutamente aberto aqui a trocar informações com todos. Mas, assim, o meu interlocutor, a pessoa para quem eu estou falando aqui, né, nessa chamada aqui, nesse vídeo que a gente está elaborando, é aquele que não é da área do direito. É aquele que não fez uma faculdade de direito, que pouco estudou direito, ou se estudou, tem interesse em conhecer um pouco mais. E aí eu quero estar falando para você que quer conhecer um pouco mais de direito na área que te interessar, né? Você não precisa querer saber de direito nessa ou naquela área. Então, você tem uma dúvida sobre direito de família, traz a sua dúvida aqui para o nosso canal, né? Coloca a sua dúvida lá nos comentários, né? Manda se for alguma coisa mais sigilosa que você não quer expor, manda no privado, né?
e a gente vai apresentar uma resposta, né? um estudo, uma análise da tua situação e vai colocar aqui no canal para que você possa, aos poucos, ir criando intimidade com o direito e se desenvolvendo no direito, não como profissional do direito, volto a dizer, você pode até em algum momento querer fazer uma faculdade de direito e tal, curtir, gostar, mas a proposta não é essa, a proposta não nesse momento, tá? A proposta é facilitar, descomplicar, né? Deixar o direito fora da caixa de Pandora e você poder usar isso na tua vida, né? Para resolver os teus problemas, ou melhor, para não ter problemas, para organizar melhor a tua vida. Eu faço isso na minha vida há muito tempo e a minha vida é muito mais organizada, é muito mais equilibrada, porque eu conheço direito, né? Equilibrada não, né, minha vida não é melhor do que a de ninguém, não é isso que eu estou querendo dizer, mas equilibrada no sentido de eu saber o que cada assunto representa e até que ponto eu estou me comprometendo por qualquer coisa que eu faça, né? Então, antes de você entrar num jogo, qualquer que seja, é importante você saber as regras do jogo. Então, isso é o Direito no Flow. É para isso que eu estou te convidando para estar com a gente aqui toda semana, né, todo dia, batendo um papo sobre direito e tirando as suas dúvidas em quaisquer assuntos que você queira esclarecer. Beleza? Bom, e agora que você já sabe qual é a proposta do Direito no Flow, o que a gente vai fazer aqui, eu quero te apresentar um pouco o formato, né? Como é que a gente vai estar conversando com você, batendo esse papo, trocando essa ideia. Toda terça-feira, às 10 horas da manhã, a gente vai estar publicando um vídeo curto, né? Eu vou fazer de tudo para que ele seja curto, porque o tempo de todos nós é muito precioso. Eu vou me esforçar para que sejam vídeos de 5, no máximo 10 minutos, abordando algum tema que tenha surgido em dúvidas trazidas por vocês, né? Então você que está aí do outro lado, né? Você que está me ouvindo e está com algum problema no teu dia a dia, né? E quer ter uma resposta para esse problema, procura a gente, procura o Direito no Flow, manda a tua mensagem, ou no privado, ou num comentário, e explica: Rodrigo, eu estou com um problema tal, me ajuda, como é que fica isso? E aí, dentro do possível, vou tentar te esclarecer. A gente tem aqui uma equipe de triagem que faz a seleção, enfim, dos assuntos que são submetidos e respondemos aí a essas questões. Sobre as respostas vão ser sempre respostas técnicas, tá? Em direito, vocês vão conhecer isso um pouco melhor à medida que a gente for conversando, você trabalha resolvendo os problemas a partir das fontes do direito. Então, as principais fontes são a doutrina, né? O que é a doutrina? Doutrina é a opinião daqueles que estudam direito. Então, você tem várias pessoas que estudam vários assuntos de direito, tem aqueles que são mais reconhecidos por estudarem aqueles assuntos ou há mais tempo, ou com mais profundidade, ou com mais clareza. E as opiniões dessas pessoas, normalmente são autores de livros, de obras, são muito respeitadas e consideradas para resolver determinada questão. Então, doutrina é uma das fontes que a gente vai usar aqui. A outra fonte é a legislação, né? Como é que esse teu problema é tratado na lei, né? Então, o que a lei diz sobre esse teu problema? Isso, a princípio, parece simples, e a gente vai fazer com que fique o mais simples possível aqui nas nossas apresentações, mas o fato é que a lei ela pode ser interpretada de várias formas, né? Então, a gente vai trazer essas nuances também de interpretações possíveis, de enfoques possíveis sobre o mesmo problema. E, por fim, nós temos uma outra fonte que é muito rica, né? E normalmente é a fonte que determina como um caso vai ser resolvido, que é a jurisprudência. Então, os estudos que a gente vai apresentar aqui, né, as análises que a gente vai apresentar para vocês, as opiniões, vão ser pautadas em doutrina, legislação e jurisprudência. Jurisprudência são
os julgamentos reiterados de um mesmo caso num determinado sentido. Então você tem um caso que é parecido com vários outros casos que já foram julgados pela justiça. E a justiça tem se comportado sempre mais ou menos da mesma forma. Isso é jurisprudência, né? Percebam que eu tento usar aqui uma linguagem o máximo possível simples, porque eu estou falando de novo para quem não é do direito, né? Para você que não é formado em direito que eu estou falando. Eu quero chegar até você, né? E se eu estiver falando de uma forma muito complicada, em algum momento, chama a minha atenção. Fala, Rodrigo, o que isso significa? Que palavra é essa? Que termo é esse? O objetivo aqui não é esse. Não é de falar para você difícil. É de falar de forma clara, de forma direta. Então a gente vai trabalhar com doutrina, com legislação e com jurisprudência. Beleza, apresentamos como, do ponto de vista técnico, a questão é, né? É claro que, trabalhando isso com uma linguagem simples, aí sim, eu dou a minha opinião, né? Aí o canal Direito no Flow vai dar a opinião que ele tem sobre aquele assunto, que pode ser uma opinião diferente da jurisprudência, que pode ser uma opinião diferente da doutrina dominante, da doutrina que prevalece naquele momento, que pode ser contrária até à legislação, né? A lei existe para que a gente a observe, a lei é para todos, né? Mas o fato de uma lei existir e dever ser observada não quer dizer que aquela lei está certa, né? Já parou para pensar nisso? Então a gente aqui vai dar a nossa opinião para você. E você tem todo o direito de discordar ou de concordar. E a partir disso a gente vai estabelecendo esse diálogo. Isso é o direito no flow. Fazer o direito fluir e tornar o direito uma coisa do teu dia a dia. Uma coisa que você consiga lidar com ele sem chegar ao ponto de só ter contato com o direito quando você tem que procurar um advogado para resolver um problema que já está grande, né? Então, a gente vai aqui tentar te tornar mais íntimo desse universo para você evitar problemas, organizar melhor a tua vida, né? E otimizar ela, né? Seja na área pessoal, seja na área empresarial. Ok? Foi um prazer imenso estar aqui com vocês. Eu estou trabalhando nisso porque eu sou motivado por isso. Então, eu estou no flow, realizando o direito no flow, ok? Eu desejo uma excelente semana para vocês e até o nosso próximo encontro.